Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos começando, os nossos estudos da EJA 11ª etapa. Eu sou a professora Bárbara Lizardo e é um prazer imenso estar hoje aqui com vocês. E qual é o assunto então da nossa aula de geografia? Vamos verificar? Nós estamos então na aula 27, tá? De geografia, onde nós vamos estudar os setores de atividade nas cidades, verificando os setores primário, secundário e terciário, e a cidade e a revolução industrial. Ou seja, a gente vai estudar aí conceitos muito importantes voltados à geografia urbana, por assim dizer. Então, durante o decorrer do aula em casa, vocês já estão acompanhando questões ali sobre urbanização, Então, hoje a gente vai verificar informações muito importantes sobre a diferença de municípios e cidades e os setores da economia, o primário, o secundário e o terciário, verificar o que são cidades globais, verificar o que é, uma sociedade em rede. Tá bom? Então, a gente vai começar verificando justamente a diferença entre municípios e cidades. Olha só, nos municípios, a gente pode dizer, então, que eles são menores divisões político-administrativos, tá? Possui governo próprio. Se eu estou falando de município e falando de governo próprio, eu estou falando, das prefeituras, por exemplo, bom? No município, a sua atuação compreende tanto a parte urbana quanto a parte rural, tá bom? Então, trazendo para a nossa realidade aqui do estado do Amazonas, nós temos aí 3 imagens, A primeira imagem que mostra o município de Tabatinga, a segunda imagem que mostra aí o município de Coari e a terceira imagem que mostra o município de Altazes, Então, no caso, se a gente compara esses 3 municípios, Tabatinga, Coari e Altazes, com a cidade de Manaus, a gente verifica muitas diferenças geográficas, tá? Então, por exemplo, uma cidade, ela já vai ser o quê? A sede do município, a parte ali mais urbanizada, Geralmente, essas sedes do município têm um número ali de habitantes mais elevado, As atividades econômicas que a gente encontra nessas cidades vai ser diferente do campo, tá? Por que é diferente do campo? Porque no campo a gente encontra principalmente as atividades do setor primário, relacionando-se ali com a agropecuária, por exemplo, Já nas cidades, já nessa área mais urbanizada, a gente vai encontrar o quê? As atividades econômicas mais voltadas ao setor secundário e terciário, a indústria e o comércio, por exemplo. Aqui nessas 3 imagens, a gente tem, então, representação da cidade de Manaus. Na primeira imagem, ali a gente vê a arena, na segunda imagem, o Teatro Amazonas, na terceira imagem, a gente verifica ali a praia da Ponta Negra, tá? Então, a gente pode dizer que uma cidade, ela é a sede do município, Tem ali a parte mais urbanizada, por exemplo, tá? Concentra, muitas vezes, o maior número de habitantes e traz umas atividades econômicas mais voltadas à indústria e ao comércio, por exemplo, Quando a gente fala do território brasileiro e quando a gente fala, de grandes cidades, o que vem à nossa mente logo, Geralmente vem logo São Paulo e Rio de Janeiro, tá bom? Que são cidades ali conhecidas mundialmente, tá? São Paulo, por exemplo, é considerado uma cidade global. Mas você sabe o que é uma cidade global? Qual é a importância dessa cidade global falando ali a nível mundial? Então, vamos verificar o que é uma cidade global. Olha só, vem comigo. Uma cidade global constitui espaços relacionados de administração e planejamento, principalmente, da economia capitalista, dentro do processo de globalização. Quando a gente fala em globalização, gente,
A gente está falando justamente da interação entre os países. Essa interação que ocorre por meio das comunicações e dos transportes, principalmente, tá? Aqui nas duas imagens, a gente tem cidades globais, né? Olha aí na primeira imagem, Paris, França, né? Na segunda imagem, nós temos aí Londres, Inglaterra. Então, quando a gente fala de uma cidade global, a gente está falando daquela cidade que tem uma influência muito grande na questão econômica, né? Na questão da economia capitalista que permeia, né, ali outras cidades de outros países, né? Tudo isso trazendo em torno dela o processo de globalização, que eu falei para vocês ainda agora, que é assim, justamente essa interação dos países, né, por meio das telecomunicações, dos transportes, por exemplo. Então, essas cidades globais, elas exercem influência mundial sobre outras cidades, justamente parecendo que estamos envolvidos em uma sociedade em rede, né? Mas o que é uma sociedade em rede? Olha só, sociedade em rede, ela funciona, bom, como polos, vou até grifar aqui essa palavra, polos que estruturam a economia e a sociedade global, tá bom? Então, uma cidade global, ela vai polarizar a economia, a sociedade de forma mundial, tá bom? Essa sociedade em rede, elas coordenam e centralizam as atividades terciárias. Terciárias, eu falo de quê? Né? Do comércio principalmente, tá? São promotoras de integração das economias nacionais com os mercados mundiais. E aí, quando a gente fala dos mercados mundiais, né, eu peço que vocês observem esse mapa, né? Percebam aí toda uma ligação, né? O que essa imagem ela expressa para a gente, né? Ela está expressando aí uma proximidade entre os países. Parece assim que o mundo ficou menor, né? Por quê? Por conta dessa interligação, por conta da globalização. Então, através desses mercados mundiais, a gente vai encontrar, né, muitas indústrias, muitas empresas transnacionais que vão comandar essas cidades. Para a gente entender melhor a influência dessas cidades globais, acompanha junto comigo, tá? Um videozinho que a gente vai ver. Então, olha só, cidades globais são polos financeiros e comerciais, né? Que por elas vai transitar boa parte do dinheiro, tá? Que vai alimentar os mercados financeiros, né? Esses mercados financeiros internacionais. Essas cidades vão contar com investimento em tecnologia de ponta, tá? E vão sediar empresas transnacionais, nessas empresas aí que a gente vai encontrar em boa parte do mundo. Tem profunda integração com a economia global, irradiam progressos tecnológicos e polarizam os fluxos das redes mundiais, tá bom? Então, essas são características principais de uma cidade global. Tá? Vocês observam aí as imagens, né? São cidades bem estruturadas, né? Falando principalmente na questão de transportes, né? E telecomunicações, tá bom? Uma cidade global, gente, ela pode também ter uma classificação de acordo com a importância econômica que ela tem, de acordo com a polarização que ela vai influenciar sobre uma outra cidade de um outro país, tá? Então, sobre essa classificação das cidades globais, elas podem ser divididas, né, em 3 níveis. Vamos observar aí, tá? 3 níveis: alfa, beta e gama, tá bom? Na imagem que a gente consegue observar, tá a cidade de São Paulo, aqui no Brasil, que foi justamente a cidade que eu falei ali no início da aula, né, que vai polarizar, que vai ter influência não só sobre as cidades aqui
do próprio Brasil, mas também, né, de outros países. Então, gente, de acordo com a densidade, com a qualidade de vida, com a infraestrutura, com a oferta de bens e serviços, né, que essas cidades vão ter, elas têm aí uma classificação, tá bom? Classificação mundial, principalmente, tá? Então, essas cidades globais, elas têm uma influência muito grande. A gente pode, né, por exemplo, citar aí Tóquio, né, no Japão. A gente pode citar também Nova York. Lembra lá da crise na Bolsa de Valores, quando aconteceu, né? Não mexeu só com Nova York, nem só com os Estados Unidos, né? Mas também mexeu com outros países, com outras cidades globais. Por quê? Porque todo investimento, né, estava ali naquele momento, né, naquele momento de crise. Tá bom? As cidades globais, elas vão ter duas atividades econômicas principais. A gente vai começar falando das atividades do setor terciário, tá? O setor terciário vai englobar principalmente a prestação de serviços e o comércio, tá? No setor terciário, a gente vai encontrar lojas virtuais e lojas físicas. A gente vai encontrar aí, por exemplo, escritórios, né, de contabilidade, de advocacia. A gente vai encontrar consultorias aí, consultorias engenharia, consultoria ambiental. A gente vai encontrar agências de publicidade, financiamento e das tecnologias, das telecomunicações, tá? Então, essas imagens aqui que a gente está observando, elas vão representar principalmente isso. O setor terciário em uma cidade, né, em uma grande cidade, em uma cidade global. Mas, além do setor terciário, tá, a gente também vai ter um outro setor muito importante, que é justamente o setor que vai envolver as indústrias, né? Essa atividade econômica que é muito importante não só para o nosso país, mas também, né, para outros países. Mas por que eu enfoco aqui bastante a história, né, do nosso país? Porque foi justamente com o dinheiro vindo das primeiras indústrias no Brasil que começou realmente assim forte, né, o processo de urbanização no nosso país, tá bom? Então, no setor secundário, nós vamos encontrar as atividades que envolvem a construção civil e as indústrias, tá? Hoje, as indústrias, muitas ainda seguindo o modelo toyotista, né, do just in time, ou seja, somente o necessário. Por que somente necessário? Para que não tenha os desperdícios, né, para eliminar esses desperdícios. Se vai eliminar os desperdícios, nesse modelo toyotista, né, a gente vai ter aí pequenos estoques, e nesses pequenos estoques precisam ter produtos de qualidade máxima, tá bom? Então, no setor secundário, a gente traz aí as atividades industriais, tá? Gente, além dos setores terciário e secundário, nós vamos ter um outro setor da economia, que é o setor primário, tá? Antigamente, o setor primário, ele era muito ligado às áreas rurais, às áreas do campo, né? Como assim a gente pode dizer. Porém, o setor primário hoje já envolve tecnologia e já não está mais tão longe das cidades, não, tá? Então, olha só, o setor primário, a gente pode encontrar também o agronegócio. Acompanha junto comigo, né? No setor primário, a gente encontra as máquinas sofisticadas, a tecnologia de ponta, sementes que foram geneticamente escolhidas e modificadas, né? A gente encontra aí fertilizantes e agrotóxicos, por exemplo. Então, como eu disse a vocês, antigamente o setor primário, né, ele era uma realidade exclusiva do campo, mas hoje ele está, né, perto das grandes cidades, envolvendo a tecnologia, trazendo o que a gente chama de agronegócio, ok? Com isso, nós vamos então para a nossa dinâmica local interativa.
Na nossa dinâmica local interativa, nós temos aí a primeira questão: analise quais são os setores econômicos que são realizados no campo e nas cidades. Escreva as características de cada um desses setores da economia, tá? Então, na primeira você não vai marcar nada, você vai escrever. Já na segunda questão, vocês vão ler o texto, tá? Uma questão de vestibular, e fazer o seguinte, né? Com base no texto, pode-se afirmar que o termo cidade global é definido pela... E aí vocês vão ler as alternativas A, B, C, D ou E. E aí sim, na segunda questão sim, vocês vão marcar a afirmativa correta, tá bom? Coloquem as respostas de vocês no chat, o nome da escola, que já eu retorno com vocês.
retornando agora, né, para verificar as respostas de vocês sobre as nossas duas questões, né? Não dá para falar o nome de todo mundo porque é muito rápido, mas eu vi que já tem várias respostas, né, ali no chat público, né? Então a gente vai verificar o que vocês colocaram aí nas nossas questões, né? Então a gente tem a resposta da Maria, questão 2, ela colocou ali letra A. Nós vamos verificar, tá bom, Maria, se você acertou. Mari, da escola Dulcineia Moura. Questão 2, ela colocou também ali letra A, né? O Daniel colocou a questão 2, letra D, né? Aí já mudou a resposta, né? As meninas colocaram ali letra A, o Daniel colocou a letra D. O Álvaro Levi colocou a questão 2, letra A também. Então, a gente já tem algumas respostas ali na segunda questão, né? Que são diferentes. Não vi ninguém colocando ali a resposta da primeira questão, né? Que é justamente a resposta que vocês precisam elaborar, a pergunta que vocês têm que elaborar a resposta, né? Não vi ninguém colocando. A Tatiana de Souza colocou a primeira letra D, mas a primeira, Tatiana, não é para você marcar, é para você escrever as características de cada setor econômico, questão assim, tranquila, fácil para a gente fazer, tá bom? Então, a gente vai começar com a primeira questão, que ninguém respondeu, né? Mas ela diz o seguinte: analise quais são os setores econômicos que são realizados no campo e nas cidades. Escreva as características de cada um desses setores econômicos, tá? Então, a gente tem aí, principalmente, a gente está falando dos setores da economia, dos setores primário, secundário e terciário, tá? Então, o que a gente vai colocar aí, tá? Na primeira questão. Gente, o setor primário, ele vai envolver, né, hoje, falando de hoje, século 21, o agronegócio, tá? A gente precisa lembrar que o campo, né, se tornou bastante industrializado e hoje esse campo, ele está mais perto das grandes cidades. Então, o setor primário não é uma realidade mais distante, tá? Dessas grandes cidades. O setor primário, ele vai envolver máquinas sofisticadas, sementes selecionadas e geneticamente também modificadas, utilização dos insumos industriais, né? Por exemplo. Além disso, outro setor da economia, a gente vai citar aí os setores secundário e terciário. Aí sim, a gente já vai encontrar, tá? Nas grandes cidades. Então, no setor secundário, a gente está falando aí, principalmente da construção civil e das indústrias, tá bom? Lembra que a gente viu hoje que o setor secundário, abrangendo aí essas indústrias, né? Tem algumas características específicas de tentar trabalhar ali com pequenos estoques, né? Para não ter o desperdício, né, para eliminar o desperdício e ter uma qualidade máxima daquilo que está sendo produzido, tá? E o setor terciário, ele já vai trabalhar com o quê? Serviços e comércios, né? Prestação de serviços e comércio. Então, a gente tem exemplo aí desse setor terciário nas grandes cidades. As lojas virtuais, as lojas físicas, os escritórios, as consultorias, a publicidade e as telecomunicações. Tá bom? E aí vale lembrar, né, que esses setores da economia, eles estão interligados. O setor primário produz, na verdade é no setor primário que a gente, por exemplo, planta alguma coisa, o tomate, né, por exemplo. No setor secundário, ele é transformado, por exemplo, tomate em molho de tomate. E é no setor terciário, né, que esse molho de tomate vai ser vendido, tá? Vai ser ali comercializado. Gente, na segunda questão, nós temos aí, leia o texto. As cidades globais são vetores importantes da globalização. Elas são sedes de poder e por meio delas que a economia global é administrada, coordenada e planejada. Elas formam uma rede onde transitam os trilhões que alimentam os mercados financeiros internacionais.
Com base no texto, pode-se afirmar que o termo cidade global, de que tanto a gente falou na aula de hoje, é definido por... E aí nós temos as alternativas, né? Vocês marcaram aí, eu vi algumas respostas na letra A e vi na letra D, né? Só que, gente, não é a letra A não, tá bom? Por quê? O nome já está falando, ó, cidade global, tem influência, né, internacional, tem influência supranacional. Por que que não pode ser a letra A? Porque ele está falando de número de habitantes, tá? Então, não é a quantidade de habitantes que vai dizer se aquela cidade é global, tá bom? Na letra B diz o seguinte, localização geográfica. Também, a cidade global, ela não está relacionada, né, com a posição geográfica, com a localização geográfica, tá? Na letra C, diz o seguinte, influência supranacional, tá? Que influência é essa? De que influência eu estou falando? Influência na economia, principalmente, tá bom? Influencia não só as cidades próximas, mas também, né, cidades de outros países, por exemplo, tá bom? Então, assim a gente faz a nossa correção da nossa dinâmica local interativa. Agradeço a participação de todos os alunos e de todos os nossos professores. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.